Era uma vez uma porca-mãe e seus 3 leitões. 3 irmãos têm a mesma altura. Redondo, cor-de-rosa, com as mesmas caudas engraçadas. Durante todo o verão, os porcos brincaram na grama verde, se aqueceram ao sol, se aqueceram nas poças. Mas então o outono chegou. Um dia minha mãe disse que era hora de eles pensarem no inverno. Ela pediu que construíssem uma casa grande. O irmão mais novo disse que o inverno ainda está longe. O irmão do meio disse que construiria sua própria casa quando necessário. E o irmão mais velho decidiu construir ele mesmo a casa. Os irmãos mais novos e do meio não faziam nada além de jogar seus jogos. Ficava cada vez mais frio a cada dia. O irmão mais novo decidiu construir uma casa de palha. O irmão do meio achou que faria muito frio na casa de palha no inverno. Ele decidiu construir uma casa com gravetos e gravetos. À noite, seu alojamento estava pronto. Eles estavam muito orgulhosos de si mesmos e não se cansavam de seus edifícios. Agora eles estavam livres e podiam fazer o que quisessem. Eles decidiram ir até o irmão mais velho e ver que tipo de casa ele havia construído para si mesmo. O irmão mais velho estava ocupado construindo. Ele aplicou pedras, amassou argila e aos poucos construiu para si uma casa confiável e durável. Os irmãos mais novos encontraram o irmão mais velho trabalhando. Eles ficaram muito surpresos com o tipo de fortaleza que ele estava construindo. O irmão mais velho continuou a trabalhar calmamente. Os irmãos mais novos e do meio começaram a brincar e rir de sua casa. Eles estavam tão divertidos que seus gritos estridentes ecoaram pelo gramado. O irmão mais velho pediu para ficar quieto, pois o lobo podia ouvi-los. Os irmãos mais novos e do meio se divertiram ainda mais. Eles decidiram que o irmão mais velho era apenas um covarde. E os 2 bravos irmãos foram dar um passeio. No caminho, cantaram e dançaram e, ao entrarem na floresta, fizeram tanto barulho que acordaram o lobo que dormia sob o pinheiro. O lobo, insatisfeito e faminto, dirigiu-se ao local de onde vinha o grito de 2 porcos idiotas. Os irmãos caminharam alegremente e falaram sobre a facilidade com que lidariam com o lobo. E de repente eles viram um lobo vivo de verdade. Ele estava parado atrás de uma grande árvore. Ele tinha olhos muito malignos e uma boca enorme e dentuça. Os irmãos estavam tão assustados que suas caudas finas tremiam delicadamente. O lobo se preparou para pular. Ele estalou os dentes e piscou o olho direito. Os porquinhos de repente voltaram a si, gritando pela floresta. Correram para fugir. Levantando nuvens de poeira, eles correram cada um para sua casa. O irmão mais novo correu para sua cabana de palha e bateu a porta na frente do lobo. O lobo rosnou e exigiu abrir a porta. O irmão mais novo, com medo, não conseguia pronunciar uma palavra. Então o lobo começou a soprar. O telhado claro voou imediatamente para fora da cabana de palha. O lobo respirou fundo e soprou uma segunda vez, e a casa de palha voou em todas as direções. O lobo ficou encantado, estalou os dentes e se lançou sobre o irmão mais novo. Mas o porco habilmente se esquivou e correu. Ele correu para a casa do irmão do meio. Os irmãos conseguiram se trancar e se olharam consternados. O lobo ficou com raiva e começou a soprar. A casa está ligeiramente torta. O lobo soprou um segundo, depois um terceiro e depois uma quarta vez. Mas a casa ainda estava de pé. O lobo respirou fundo e soprou pela quinta vez. A casa estremeceu e desmoronou. Apenas uma porta ficou por algum tempo no meio das ruínas. Horrorizados, os leitões correram para a casa do irmão mais velho. O lobo correu atrás deles. Ele tinha certeza de que desta vez os porcos não fugiriam dele. Os leitões passaram rapidamente pela grande macieira sem nem mesmo bater nela. E o lobo não teve tempo de se virar e acertar a macieira, que o cobriu de maçãs. Uma maçã dura o atingiu entre os olhos. Um grande galo saltou na testa do lobo. Neste momento, os irmãos mais novo e do meio conseguiram correr para a casa do irmão mais velho e trancar a porta. O lobo correu para a porta, rosnou e exigiu abri-la. Os irmãos mais novos estavam com muito medo e não podiam dizer nada em troca. E o irmão mais velho sabia que ele e seus irmãos não tinham nada a temer em uma casa de pedra sólida. Então o lobo sugou mais ar e soprou assim que pôde. Mas não importa o quanto ele explodiu, nenhuma única pedra se moveu. E então ele olhou para cima e notou uma chaminé grande e larga no telhado.
Ele subiu cuidadosamente no telhado e começou a descer pelo cano. Os porcos ouviram um farfalhar. O irmão mais velho adivinhou imediatamente o que estava acontecendo. Ele rapidamente correu para o caldeirão, onde a água fervia, e arrancou a tampa. O lobo desceu pelo cano e caiu direto no caldeirão. Seus olhos se arregalaram para a testa. O lobo escaldado voou com um rugido selvagem e correu para a floresta. E os 3 porquinhos cuidaram dele e ficaram felizes por ter ensinado uma lição ao ladrão malvado com tanta habilidade. A partir de então, os irmãos e a mãe passaram a morar juntos, sob o mesmo teto. Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças. Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou. E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela. A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João,
e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa. Nossa, como a velha gritou terrivelmente! Gretel, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos, encheram os bolsos com elas e voltaram para casa. Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e, por fim, eles viram a casa do pai à distância. Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa.